pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje então eu vou passar para vocês esse biquíni com babadinho, tá? É uma encomenda de uma cliente. Ela quis nessa cor de lilás, um lilás mais escuro. Eu vou utilizar aqui uma agulha de 1,75 e um fio de Tex 295, tá bom? Eu fiz aqui, já para dar uma adiantada, fiz 18 correntinhas. Vou voltar aqui, vou contar 1, 2, 3, venho na quarta correntinha e vou fazer ponto alto. Vou seguir fazendo um ponto alto em cada correntinha até chegar ali no final. Esse tamanho aqui, gente, que eu estou fazendo, é um tamanho de 10 a 12 anos. Mas no final, eu vou passar para vocês dicas para vocês fazerem tamanhos menores, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui pontos altos até chegar aqui no final. Bom, fiz aqui então os meus pontos altos. Agora eu vou subir aqui 3 correntinhas, viro o trabalho e agora a gente vai começar a fazer aumentos. Então aqui bem no pezinho dessas correntinhas eu vou colocar um ponto alto. E vou seguir fazendo pontos altos até chegar lá no final. Chegando no final, no último ponto, eu faço mais um aumento. A gente está começando pela parte da frente do nosso biquíni, tá? A parte de baixo. E essa aqui é a parte da frente do biquíni. Então, a gente vai seguir fazendo pontos altos até chegar ali no último pontinho. Bom, cheguei aqui então no meu último ponto, que é as correntinhas. Vou vir aqui e vou colocar 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço 3 correntinhas, viro o trabalho, venho no mesmo espacinho aqui e faço mais um ponto alto para fazer o nosso aumento. E sigo fazendo agora novamente um ponto alto em cada ponto da base até chegar lá no último. Chegando no último, a gente vai fazer mais um aumento. Então aqui agora, gente, para não alongar muito o vídeo, porque eu ainda vou ensinar a parte de cima também, né, do top, ó, do biquíni. Então aqui, ó, sem contar com essa primeira carreira, a gente vai fazer 19 carreiras com aumento no início e aumento no final, tá? Para esse tamanho de 10 a 12 anos, ok? Depois eu vou passar para os outros tamanhos. Vou passar a quantidade de correntinhas inicial, quantidade de carreiras, para outros tamanhos menores, tá bom? Então, eu vou fazer aqui 19 carreiras de aumento no início e aumento no final. E já volto com vocês, tá ok? Bom, pessoal, então eu fiz aqui, ó, depois dessa primeira carreira, eu fiz minhas 19 carreiras com aumento de um lado e do outro. Aí eu fiz aqui, ó, 15 correntinhas desse lado e fiz 15 correntinhas desse outro lado. Para qualquer tamanho que você for fazer, você pode colocar essas 15 carreiras, ó, 15 correntinhas, tá? De 10 a 12 anos para baixo. Porque disso aí para cima já vai ser juvenil, é quase um P, né? Então aí tem que colocar um pouquinho mais. Vai depender da medida do quadril. Então eu coloquei aqui 15 correntinhas de um lado e 15 do outro.
Vou virar aqui o meu trabalho. E aqui eu vou subir 3 correntinhas. Vou vir na quinta correntinha. Vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha. Salto uma correntinha, venho na próxima e faço um ponto alto. Uma correntinha, salto uma, venho na próxima, faço um ponto alto. Nós vamos fazer assim até chegar lá do outro lado, na outra correntinha, da mesma forma. Um ponto alto, uma correntinha, salta uma da base. Um ponto alto, uma correntinha, salta uma da base. Venho na próxima e faço um ponto alto. Vou fazer assim até chegar aqui no final e já volto com vocês. Ok? Bom, fiz aqui então a nossa telinha por todo o nosso trabalho. Vou subir aqui 2 correntinhas. Vou virar o trabalho. Agora, aqui nesse ponto alto, onde a gente fez as correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos altos sem terminar de fechar. Agora eu fecho tudo de uma vez. Vou vir aqui nessa correntinha do meio, a gente não vai pegar aqui assim não, a gente vai pegar na correntinha, dentro da correntinha e vai prender com um ponto baixíssimo. Subir 2 correntinhas e fazer mais 2 pontos altos sem terminar de fechar no mesmo buraquinho ali e fecha tudo de uma vez. Venho na próxima correntinha, insiro a agulha nela e fecho com um ponto baixíssimo. 2 correntinhas e faço mais 2 pontos altos sem terminar de fechar. É o ponto, aquele ponto tombadinho, né, gente? Que a gente costuma fazer em acabamentos. Venho aqui na próxima correntinha, dentro dela, fecho com um ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas e mais 2 pontos altos sem terminar de fechar. Vou fazer isso até chegar lá no final. Chegando lá no final, eu já arremato o fio, pra gente começar a nossa parte de trás. Tá bom? A gente já vai deixar esse acabamento aqui da parte de cima pronto. Vou fazer aqui então até chegar ali no final e volto pra gente fazer a parte de trás, ok? Trabalhei aqui então o ponto tombadinho. Cheguei aqui no final, cortei, fiz uma correntinha, né? E cortei o fio. Aí eu já prendi aqui o meu fio na parte de baixo, pra gente fazer a nossa parte de trás da nossa peça. Prendi aqui o meu fio, subi 3 correntinhas. Agora eu vou fazer um ponto alto em cada ponto da base. Essa carreira aqui a gente vai ficar com a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Então, eu vou fazer aqui até chegar ali no final. Chegando lá, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Aproveito e já vou escondendo meu fio inicial aqui, tá? Chegando aqui no final, eu volto. Bom, trabalhei aqui, então a parte de baixo, ponto sobre ponto. Agora eu vou subir aqui 3 correntinhas, vou virar o trabalho e aqui eu vou fazer um aumento.
Essa parte de trás aqui, gente, no meu caso, eu vou fazer uma mudança. Eu vou explicar para vocês o porquê. E aí fica a critério de vocês, tá bom? Se você quiser fazer assim ou não. Então, vou fazer aqui até chegar ali no último ponto. Chegando ali, eu volto pra gente dar continuidade. Aí, chegando no último ponto, a gente vai fazer o nosso aumento. Tá bom? Cheguei aqui no meu último ponto, onde é as correntinhas, né? Onde a gente iniciou. Venho aqui nessa última correntinha e vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço, que é o nosso aumento. Agora que vai vir a diferença que eu falei com vocês. Eu vou subir 3 correntinhas. E aí eu vou explicar para vocês o motivo de eu fazer dessa forma. Eu vou colocar aqui mais 2 pontos altos. Então, eu vou fazer uma carreira de aumento com 2 pontos altos e uma carreira de aumento com 3 pontos altos, tá? Porque eu quero que essa parte de trás minha fique um pouco mais larguinha. Eu não acho interessante para criança que a parte de trás fique muito estreita. Então, quando a cliente não restringe, né, não pede, pode fazer mais fino, ou quero que faça mais fino, aí eu faço da minha forma, porque eu acho mais interessante que o bumbum fique um pouquinho mais tampado, tá? É uma criança de 12 anos, né, pré-adolescente, mas não deixa de ser uma criança. Então, eu prefiro dessa forma. Apesar de que tem muita menina hoje em dia de 12 anos que tem corpo de mulher, né? Mas eu, particularmente, prefiro fazer dessa forma, tá? Então, se você quiser fazer os aumentos da mesma forma que você fez na frente, né? 2 pontos de um lado e 2 pontos do outro, sem problema. Fica a seu critério. Eu vou fazer assim. 2 pontos em um aumento, 3 pontos no outro. 2 pontos em um aumento, 3 pontos no outro. Tá? E outra coisa, se você for mais conservador ainda e quiser que a parte de trás tampe mais ainda o bumbum, a parte de trás você pode fazer todas as carreiras de aumento com 3 aumentos no início e no final. Que aí vai ficar mais larguinha ainda, tá? Igual calcinha infantil, de bebezinho que usa fralda, eu gosto de fazer com 3 aumentos. Porque aí vai alargar bem mais para trampar a fraldinha, né? Então eu gosto de fazer com 3 aumentos. Cheguei aqui no meu último ponto, agora eu vou colocar 3 aumentos no mesmo espaço. Eu fiz 1, 2 e 3. Faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Essa próxima agora eu vou fazer apenas com 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, será uma carreira com 2 pontos altos de aumento e uma carreira com 3 pontos altos de aumento. Isso aqui é uma coisa particular minha, entendeu? Que eu prefiro fazer dessa forma para que a parte de trás fique mais larguinha. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês que essa parte, deixa eu marcar aqui. Essa aqui é a parte que a gente fez sem aumentos. Então, aqui é onde a gente começou com aumentos. Fiz 2 pontos altos no início e 2 no final. Na outra carreira eu fiz 3 pontos altos no início e 3 no final. Essa eu vou fazer 2 pontos altos no início e 2 no final. A próxima, 3 pontos altos no início e 3 no final.
Então, eu vou intercalar dessa forma, tá? Como eu disse, se você quiser fazer com 2 pontos altos no início e no final, como a gente fez na frente, fica a seu critério, tá? Ou se você quiser fazer mais larguinha ainda, faça todas as carreiras com 3 pontos altos no início e 3 no final, que a sua peça vai ficar bem mais larguinha. Aqui, ó, já dá pra ter uma noção da diferença que vai dar com relação ao aumento com 3 pontos altos. Tá bom? Então, eu faço dessa forma porque é uma questão de preferência, tá bom? Não restringindo vocês a fazer assim. Vou colocar um outro marcador aqui. E aí é o seguinte, gente. Essas carreiras de aumentos da parte de trás, para esse tamanho, de 10 a 12 anos que eu estou fazendo, a partir da primeira carreira de aumentos, nós vamos fazer 21 carreiras de aumento, tá? Ou dessa forma que eu estou explicando, ou com 2 pontos de cada lado, ou com 3 pontos de cada lado, aí fica a seu critério, tá? No meu caso aqui, a quantidade de carreiras, né, é 21. Independente do aumento que você fizer, faça 21 carreiras de aumento, ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas 21 carreiras de aumento e volto com vocês para mostrar como que eu vou fazer para cortar o nosso forro, porque essa idade também é interessante ter o forro, tá? Então, eu vou mostrar para vocês e dar uma dica para vocês com relação ao forro, tá ok? Vou fazer aqui então as minhas 21 carreiras de aumento e volto para a gente dar continuidade, beleza? Bom, pessoal, eu terminei aqui a parte de trás, então, fiz 21 carreiras com aumentos. E aqui depois, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na parte da frente. Fiz 15 correntinhas de um lado, 15 do outro. Fiz a carreira de telinha, né? Um ponto alto e uma correntinha. E a carreira de acabamento, da mesma forma que eu fiz na parte da frente. Então, a parte de trás, ó, notem que ficou bem mais larguinha do que a parte da frente. Eu prefiro dessa forma, como eu disse pra vocês. Tá bom? Agora aqui, enquanto a peça tá aberta, eu prefiro assim. Antes de fazer o acabamento, a questão do forro, eu prefiro fazer assim com a peça aberta. Então, o que eu fiz? Eu tirei um molde de papel do tamanho da peça. Ficou um pouquinho maior aqui, mas não tem importância porque o tecido a gente vai cortar maior para poder dobrar a borda e costurar. Então ficou um pouquinho maior, mas não tem problema, porque a gente vai dobrar. Então eu faço esse molde de papel. E aí, com relação a que eu havia falado com vocês do forro, aqui eu tenho uma Elanca Light, na cor nude, tá? Então, aqui é ela reta. Se você for usar para fazer forro em uma saia ou um vestido, tudo bem você usar ela assim dobrada, né? Porque ela vai esticar assim, ó, o vestido, né? A saia, ela vai esticar dessa forma. Só que para baixo, ela não tem elasticidade, tá? É bem pouquinho. Então, quando eu vou fazer para um biquíni, tanto adulto quanto infantil, juvenil, o que que eu faço para mim fazer esse molde, esse forro? Eu faço isso aqui com a Elanca. Eu viro ela dessa forma. Não sei se vocês já sabem, se você não sabe, é uma dica que eu tô passando, né? Se você já sabe, beleza. E aí eu corto o meu forro, eu corto dessa forma,
com a peça, com a elanca meio atravessada, sabe? O molde, né? O forro eu corto ele meio atravessado. E eu corto ele assim por causa disso, ó. Ela vai esticar tanto assim quanto assim, ó. E na questão do biquíni, ela tem que esticar tanto para fora quanto para cima. Na hora que a pessoa vai vestir o biquíni, a gente geralmente aperta bem, né, para ficar justinho no corpo. Então o forro ele tem que esticar para os dois lados, tanto para cima quanto para os lados. E se você fizer dessa forma, só vai esticar para o lado. Para cima não vai esticar tanto. Tá bom? Então isso é o que eu queria falar com vocês com relação ao forro, tá? Eu vou cortar o meu aqui. Vou costurar na peça. E depois que eu costurar o forro, aí eu volto pra gente dar continuidade à nossa calcinha, tá ok? Espero que vocês tenham entendido nesse sentido aqui. Eu não sei se vocês já fazem dessa forma. Eu gosto de fazer dessa forma porque estica para os dois lados, como eu havia explicado. Então, quando a pessoa for vestir aqui, ó, a parte de cima vai esticar junto com o crochê, tá? Qualquer lado que a pessoa for vestir, se ela for subir a peça, né, no corpo, aqui também, ó, vai esticar junto com o crochê. Então eu prefiro cortar dessa forma. Beleza? Então vou fazer aqui, vou cortar o meu forro, vou costurar na peça e volto pra gente dar continuidade. Bom, pessoal, eu costurei aqui então o meu forro, como eu disse pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui com relação à elasticidade. Ele estica bem, tanto assim, quanto dessa forma. Por isso que eu prefiro cortar o tecido daquela forma que eu expliquei pra vocês, tá? Agora aqui então a gente vai começar a fazer a parte do babado do nosso biquíni, tá? Bom, pessoal, aqui agora a gente vai trabalhar nessa telinha que a gente fez aqui, tá? De um ponto alto e uma correntinha. Então, vou dar aqui uma laçada inicial no meu fio. Venho aqui nesse primeiro ponto alto, vou atravessar o fio ali e vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Faço 3 correntinhas. Eu vou pular aqui um ponto alto, vou vir nesse próximo e vou pegar como se a gente estivesse trabalhando ponto em relevo. E vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo um, venho no próximo, pego como se fosse em relevo e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, novamente, pulo um, ponto alto, venho no próximo e pego ele como se fosse em relevo e faço um ponto baixo. Então aqui, até lá no final, a gente vai trabalhar dessa mesma maneira. Solta um, vem no próximo, pegando em relevo e faço um ponto baixo. Aqui a gente tá fazendo essas argolinhas pra gente fazer o nosso babadinho, né? E aqui é o seguinte, gente, pra você fazer a contagem de quantas argolinhas a gente precisa. A gente vai trabalhar múltiplos de 4 e mais 3. Então, se eu fizer 4 vezes 4, 16. Com mais 3, eu preciso de 19 argolas. Se a minha parte for mais larga, eu vou fazer 4 vezes 5. Vai dar 20.
Aí eu vou fazer 20 argolinhas e mais 3. Então tem que ter um total de 23 argolinhas ou 19 argolinhas. Sempre assim, tá? O múltiplo de 4 mais 3 argolinhas. Deu para entender? Então no meu aqui, se eu não me engano, vai dar múltiplo de 4 vai dar 16 e eu vou ter que fazer mais 3 argolinhas, tá? Então é assim que você vai fazer a contagem das argolinhas aqui para dar certinho, tá? Eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês, pra gente dar continuidade. Bom, gente, trabalhei aqui então, eu fiz 19 argolinhas, tá? 4 vezes 4, 16 e mais 3 argolas. Múltiplo de 4 e mais 3, tá bom? Agora eu vou subir aqui uma, duas correntinhas, três correntinhas. Vou vir aqui nessa primeira argolinha e vou prender aqui, vou fazer um ponto baixo. Então, 3 correntinhas e prendi aqui com um ponto baixo. Dou uma laçada, venho na próxima argola. Eu vou fazer 9 pontos altos. Tá? Se você quiser, você pode colocar 7 pontos baixos. Aqui fica a seu critério a quantidade de pontos. Eu vou colocar 9, porque como um tamanho maior, eu acho que vai ficar melhor o leque desse tamanho. Mas você pode colocar 7 se você quiser, tá? Deixa eu ver quantos eu fiz aqui. 2, 4, 6, 8, 9. Fiz os meus 9 pontos altos, venho na próxima argola e prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, venho na próxima argola e prendo com um ponto baixo. 3 correntinhas, na próxima argola eu prendo com um ponto baixo. Dou uma laçada, na próxima argola eu vou fazer o leque novamente. No meu caso aqui, estou fazendo com 9 pontos altos, tá? Então, aqui é só a repetição até ali no final. A gente vai trabalhar. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar aqui pra vocês dessa forma. A gente vai trabalhar assim, ó. 9 pontos altos, 1, 2 argolas, o leque novamente de 9 pontos altos, prende ele aqui. Faço 1, 2 argolas, na próxima um leque, tá? Sempre entre um leque e outro a gente vai ficar com 2 argolinhas, até chegar lá no final. No final a gente vai terminar dessa forma aqui e eu vou voltar para fazer com vocês, ok? Então, vou fazer os meus leques aqui e já volto. Bom, gente, eu trabalhei aqui, ó. Eu fiquei com 5 leques, tá? Agora, eu fiz aqui o meu último leque. Vou vir nessa última argola. Vou prender aqui com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Venho aqui, nesse ponto baixo que a gente fez inicial. E vou fazer um ponto alto. Ficando assim, ó. Tá? Agora eu viro o trabalho novamente. Aqui eu faço um ponto baixo. Dessa forma. Dou uma laçada, venho aqui no primeiro ponto do leque. E faço um ponto alto. Uma correntinha. E para cada ponto do leque, a gente vai fazer um ponto alto. Uma correntinha, venho no leque e faço um ponto alto. Então, nós vamos ficar com 9 pontos altos separados por uma correntinha.
Se você estiver fazendo com 7, você vai ficar com 7 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, a gente segue fazendo dessa forma, em cada ponto da base do leque, a gente vai fazer um ponto alto, separados por uma correntinha. Uma correntinha, cheguei no meu último ponto do leque. Espera aí que eu acho que eu já fiz o último ponto. Deixa eu ver aqui. 2, 4, 6, 8, 9. Já fiz, gente. Então aqui, ó, eu fiz o meu último ponto, aí eu não faço correntinha. Eu venho direto para minha argolinha e prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, venho na próxima argola e prendo com um ponto baixo. Dou uma laçada, venho para o próximo leque e começo a fazer novamente. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Espero que esteja dando para vocês entenderem direitinho, tá, gente? Esses trabalhos assim com múltiplos, né? É complicado, a gente tem que faz, desmancha, até dar certo. Porque eu vi um vídeo que a artesã explicou falando que é múltiplo de 4. Só que se você fizer múltiplo de 4, certinho, ali na ponta, aqui na pontinha vai dar errado. Então eu tive que estudar aqui para fazer dessa forma e dar certo, tá? Que é múltiplo de 4 e mais 3 argolinhas. Então fiz aqui o meu 9º ponto. 2, 4, 6, 8. Agora faltou mais um, faltou um, gente. Agora tá certo. 2, 4, 6, 8, 9. Fiz o meu 9º ponto. Venho direto aqui na argolinha, faço um ponto baixo. A gente vai fazer dessa forma até chegar lá no final. Tá? Chegando lá no finalzinho, eu volto para mostrar para vocês como que eu vou fazer ali no final. Vai ficar desse jeito aqui que a gente, do início. Ok? Fiz aqui então o meu último, né? Meu último ponto alto dos 9. Agora eu vou vir aqui na segunda correntinha. A gente havia feito 3 correntinhas aqui. Eu vou vir na segunda, vou prender com um ponto baixo. Vou virar o trabalho pra gente fazer a nossa última carreira do babado. Aqui agora, eu vou subir aqui 2 correntinhas. Vou entrar aqui, ó, nesse espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos sem terminar de fechar. Dessa forma. Fecho tudo de uma vez. Faço 3 correntinhas, dou uma laçada, venho no próximo espaço e faço novamente 3 pontos altos sem terminar de fechar. Agora eu fecho tudo junto. 3 correntinhas, venho no próximo espaço de uma correntinha e faço novamente 3 pontos altos sem terminar de fechar. Agora eu fecho todos de uma vez. 3 correntinhas, próximo espaço. 3 pontos altos sem fechar, fecho tudo de uma vez. Gente, novamente eu peço desculpa a vocês por eu estar demorando a trazer vídeos, tá? É porque eu estou com bastante encomenda, graças a Deus. Eu tô meio sem tempo de gravar. Mas eu não vou deixar de gravar pra vocês não, tá? Se inscreve aí, ativa o sininho,
curte os vídeos. Eu vou estar sempre trazendo vídeo para vocês. Mesmo que eu esteja com bastante encomenda, eu vou separo um tempinho para gravar para vocês, tá bom? Cheguei aqui no último, eu faço 3 pontos altos sem terminar de fechar. Fecho tudo de uma vez. Agora, sem correntinha de espaço, eu venho aqui nessa argolinha e faço um ponto baixo. Dou uma laçada, venho no primeiro espaço de correntinhas e começo a fazer novamente. 3 pontos altos sem terminar de fechar. Fecho tudo junto. 3 correntinhas, espaço para o outro espaço de uma correntinha aqui e faço novamente 3 pontos altos sem terminar de fechar. Fecho tudo junto, 3 correntinhas, tá? Essa aqui é a nossa última carreira do leque. Então vou fazer até chegar lá no final. Chegando lá eu já vou arrematar o meu fio, tá? E volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, eu fiz aqui então o meu último leque, tá? Eu esqueci de falar com vocês que aqui a gente fica com 8 bloquinhos desse aqui. Eu esqueci de falar com vocês. Então, cheguei aqui no final, dou uma laçada, venho aqui no ponto baixo da carreira anterior e faço um ponto alto aqui, só para finalizar esse nosso trabalho assim. Faço uma correntinha e agora eu posso cortar o meu fio. Depois a gente esconde eles ali. Aqui eu já havia feito a minha parte de trás, tá? O leque da parte de trás eu já havia feito. E fiz aqui com vocês o leque da parte da frente. Ficando assim. Agora nós vamos fazer o acabamento na parte lateral. A minha parte lateral, gente, eu não vou colocar elástico. Se você quiser colocar elástico, eu balancei aqui, gente, a câmera, desculpa, tá? Se você quiser colocar elástico, fica a seu critério, tá bom? Eu não vou colocar. Eu vou fazer o mesmo ponto que a gente fez aqui, esse ponto tombadinho, eu vou fazer ele aqui, ó, mas de uma forma que já deu uma diminuída na peça, tá bom? Então aqui eu dou uma laçada inicial, vou vir aqui, ó, nessa parte da nossa peça, vou prender aqui. Aqui você tem que olhar bem onde você vai prender, para você pegar o ponto certinho. Aí aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aqui até chegar ali, naquela quininha, eu vou fazer ponto baixo, tá? Nessa parte aqui eu não vou fazer o ponto tombadinho não, porque como tá embaixo do babado, ele não vai aparecer. Então eu vou fazer apenas ponto baixo. Dessa forma, um ponto baixo no ponto alto, um ponto baixo na correntinha. Aqui, ó, eu dobrei, né, o babado para trás, ó, para poder trabalhar, tá? Eu vou fazer pontos baixos até chegar ali na quininha, pra gente iniciar os nossos pontos tombadinho. Já aproveito para esconder o fio de início. Aqui já tá bom. Cheguei aqui, ó, no meu ponto antes
dessa quininha pra gente entrar pra parte da frente da nossa peça, né? Aqui agora eu vou subir 2 correntinhas e aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos sem terminar de fechar e fecho tudo de uma vez. Agora aqui eu não vou fazer igual a gente fez lá na frente, aqui nessa parte de cima, tá? Eu vou dar uma esticadinha maior nele, igual por exemplo, eu não vou prender aqui, porque senão ele vai ficar reto. Então eu vou dar como é que eu posso explicar? Uma esticada nele, fazer ele mais, deixa eu fazer isso aqui, que aí acho que vai dar para entender melhor. Fiz ali 2 correntinhas, 2 pontos altos sem terminar de fechar. Fechei tudo de uma vez. Aí eu não coloco ele assim retinho e prendo aqui não. Eu dou um espaço maior para ele dar uma franzida na peça. Tá dando para entender, gente? Não sei se tá dando para vocês entenderem. Se eu colocar aqui, ó, ele vai ficar reto, né? A peça vai ficar reta. Então eu faço mais para frente um pouco, para que ele dê essa curvadinha na peça. Faço 2 correntinhas, 2 pontos altos sem terminar de fechar. Fecho tudo de uma vez. Não vou fazer aqui, ó, porque senão ele vai ficar assim, né? Eu vou fazer no próximo. Aí prendo aqui no próximo e faço novamente 2 correntinhas, 2 pontos altos sem terminar de fechar. Salto aqui, ó, venho no próximo e prendo. Que aí ele vai dando essa curvada, ó. Tá dando pra ver? Ele vai dando essa curvadinha na peça, tá? Então vou fazer assim por toda a volta até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu faço pontos baixos nessa parte. Arremato o fio e passo para o outro lado e começo a fazer novamente pontos baixos nessa parte e começo a fazer os pontos tombadinhos aqui, tá bom? Então eu vou fazer aqui dos 2 lados da minha peça esse nosso ponto tombadinho. Deixa eu fazer mais um aqui com vocês. Não faço nesse aqui, ó, eu venho aqui. Prendo ali e subo novamente. 2 correntinhas. 2 pontos altos sem terminar de fechar. Fecho tudo de uma vez. Não faço aqui, venho pra cá, ó. Por isso que facilita você colocar o forro antes, porque depois que essa parte que estiver pronta, a sua peça vai dar uma fechadinha. Aqui, ó, notem que aqui já deu uma curvadinha, tá vendo? Aqui já deu uma curvadinha, aqui está reto e aqui já deu uma curvadinha. Então, a peça já estando dessa forma, com acabamento, fica mais difícil para você costurar o forro. Então eu prefiro costurar o forro antes de fazer o acabamento, que fica mais fácil, tá bom? Então vou fazer o meu aqui, dos 2 lados, e volto pra gente dar continuidade com a calcinha, que aí vai ficar faltando pouca coisa, e passar pro nosso top, ok? Vou fazer aqui e já volto. Bom, pessoal, eu fiz aqui então o acabamento dos 2 lados, ó. Ficou assim. Pode ver que deu uma fechadinha aqui na peça, mas ela continua esticando, tá? Aí eu fiz aqui um cordão de correntinhas com
com fio duplo de 1,5 m de comprimento. Eu passei ele aqui na parte da frente de uma vez, porque esse biquíni, ele não tem laço dos dois lados, ele só tem laço de um lado, tá? Então aqui, ó, eu passei na parte da frente, nessa telinha que a gente deixou, passei o cordão aqui na parte da frente. Agora eu venho aqui na parte de trás e vou passar, e um lado vai ficar dessa forma, tá? Um lado não tem laço, só vai ter laço do outro lado. Aí aqui eu pulo 2 pontos altos. Aqui a forma de passar fica a seu critério, tá? Eu estou saltando 2 pontos altos e passando, 2 pontos altos e passando. Então vou passar aqui por toda essa parte. E aí vai ficar assim, ó. Esse lado não vai ter laço, vai ficar dessa forma. E o lado de cá é que vai ter o laço. Tá bom? Vou terminar de passar aqui e já volto. Bom, passei aqui então o meu cordão. Aí aqui no caso a pessoa vai regular a largura que vai ficar aqui na criança, tá? Aqui eu vou pregar aqui, é opcional. Vou colocar um enfeite aqui no meio, tá? É um lacinho. Eu vou colocar aqui ainda, tá bom? Então a nossa calcinha está pronta. Lembrando que ela só tem laço de um lado. Nossa calcinha está pronta. Então, para fazer agora o nosso top, para esse tamanho de 10 a 12 anos, eu vou iniciar aqui com 20 correntinhas. Já deixei aqui minhas 20 correntinhas prontas. Agora eu vou voltar aqui na quarta correntinha, fazendo pontos altos. Vou fazer pontos altos até chegar ali no último ponto, na última correntinha. Já volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Bom, cheguei aqui, ó. Tenho aqui minha última correntinha. Nessa última correntinha, eu vou colocar 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas. E no mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos, formando um leque para virar a nossa peça. E agora eu desço fazendo pontos altos, um em cada laçadinha, até chegar lá embaixo. E aqui o meio da nossa peça ficou assim. Vou fazer até chegar aqui embaixo, pontos altos, e já volto. Cheguei aqui no final. Agora eu vou subir aqui 3 correntinhas, viro o trabalho, venho no próximo ponto e começo a fazer pontos altos novamente. Vou fazer pontos altos até chegar ali nesse meio aqui, para mostrar para vocês mais uma vez. Gente, espero que vocês estejam gostando da videoaula, esteja dando para entender direitinho, tá? Como eu disse para vocês, assim que eu terminar o top, eu vou falar para vocês a quantidade para vocês fazerem outros tamanhos, tá bom? Quantidade de correntinhas, quantidade de carreiras, para vocês fazerem tamanhos menores.
A gente já tá quase terminando, né? Já tá no top. O top é mais fácil, mais rápido, por causa do forro, né? O forro da calcinha toma bastante tempo. Somente para costurar, tem que costurar a mão, né? Sempre costure a mão, tá, gente? O forro de vocês. Porque se você costurar na máquina, quando a pessoa for vestir, ela vai arrebentar os pontos e o forro vai sair, tá? Então, eu cheguei aqui no meu último ponto antes das correntinhas. Agora, aqui nessas correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E desço novamente fazendo um ponto alto para cada ponto da base. Então aqui, isso aqui é uma coisa simples, não tem necessidade de eu explicar para vocês, tá? Eu vou falar com vocês aqui a quantidade de carreiras que você vai fazer para esse tamanho de 10 a 12 anos. Então eu estou fazendo aqui a minha segunda carreira. Para esse tamanho de 10 a 12 anos, eu vou precisar de 8 carreiras. Essa aqui é a minha segunda, então tem que fazer mais 6 carreiras. Então faço aqui pontos altos até chegar aqui embaixo, viro o trabalho, subo fazendo pontos altos. Cheguei aqui no meio, eu coloco 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui no meio. Desço fazendo pontos altos, viro o trabalho e aqui no meio sempre será a mesma coisa, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Como é o tamanho de 10 a 12 anos, eu vou fazer por 8 carreiras. Eu estou na minha segunda, vou fazer mais 6. E aí eu volto para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Ok? Bom, pessoal, eu fiz aqui então minhas 8 carreiras do nosso bojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 carreiras. Agora nós vamos fazer aqui uma carreira de acabamento com aquele ponto tombadinho, da mesma forma que a gente fez na parte da calcinha. Subi ali 2 correntinhas, fiz um ponto alto sem fechar, faço mais um, fecho todos de uma vez. Agora eu vou contar 1, 2, 3, venho no quarto e prendo aqui com um ponto baixíssimo. 2 correntinhas, 2 pontos altos sem terminar de fechar, fecho tudo de uma vez. Conto 1, 2, 3, no quarto eu prendo com um ponto baixíssimo. Vou seguir fazendo assim por toda a volta do trabalho. Esse ponto tombadinho. Se você não quiser fazer ele, se você quiser fazer picô, você pode, tá? Eu estou fazendo assim para ficar igual a calcinha. Então, nós vamos fazer aqui ponto 1, 2, 3, venho no quarto e prendo com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas para começar novamente. Nós vamos fazer aqui, por toda a volta do trabalho, essa carreira de acabamento. Aqui no meio, eu vou fazer ponto baixíssimo. Vou fazer ponto tombadinho até chegar aqui, ó. Aqui no meio eu vou fazer ponto baixíssimo. Aí, sigo fazendo aqui novamente pontos tombadinhos até chegar aqui no final. Vou fazer o meu aqui e já volto pra gente dar continuidade. Voltei aqui só para mostrar para vocês aqui no meio. Fiz aqui toda a lateral. Cheguei aqui nas correntinhas. Aí aqui eu vou fazer ponto baixíssimo nessas 2 correntinhas, para a gente fazer as nossas alças depois, tá? Agora eu volto a fazer novamente
os pontos tombadinhos até chegar lá na parte de baixo. Fiz ali 1, 2, 3, venho no quarto e prendo com ponto baixíssimo, ficando aqui dessa forma a parte onde a gente vai prender a alça do nosso top. Vou fazer os pontos tombadinhos até chegar aqui embaixo. Chegando aqui eu volto com vocês. Fiz aqui então os pontos tombadinhos por toda a volta. E eu já tenho aqui a minha outra parte pronta. O outro lado da peça eu já tenho pronta. Aqui agora eu vou fazer 3 correntinhas. E vou prender aqui nessa outra peça. Vou vir aqui no cantinho, no pezinho desse ponto tombadinho. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Depois eu escondo ele ali. Ficou assim o nosso top. Aí aqui, deixa eu ampliar aqui para mostrar para vocês. Nós unimos aqui um top um bojo no outro com 3 correntinhas. Esse lado de cá, ó, eu fiz 15 correntinhas da mesma forma que a gente fez na calcinha. E o lado de cá também eu coloquei 15 correntinhas. Tá bom? Da mesma forma que a gente fez na calcinha, a gente fez aqui no top. Agora eu vou pegar aqui o meu fio. Vou dar uma laçada inicial. Vou fazer aqui, vou vir aqui nas correntinhas. Na primeira correntinha aqui, vou fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos até chegar lá do outro lado. Vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixos, dessa forma. Nas correntinhas, no bojo, apenas pontos baixos. Vou fazer o meu aqui. Já volto com vocês. A gente vai fazer assim, pontos baixos por toda a volta aqui, ó. Aqui na parte de baixo, até chegar aqui na última correntinha. Chegando aqui, eu volto com vocês. Terminei aqui, gente, a minha carreira de pontos baixos por toda a parte de baixo do top. Agora eu vou virar aqui o nosso trabalho. Vou subir aqui 4 correntinhas. Dou uma laçada, pulo um, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um da base, venho no próximo e faço um ponto alto. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na calcinha. Então, aqui, eu acho que não tem necessidade de eu explicar tudo novamente, porque só vai alongar o vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês na calcinha como que a gente vai fazer, tá? A gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou na calcinha. A gente vai fazer uma carreira de telinhas. Uma carreira de telinha. Depois da carreira de telinha, a gente vai fazer as nossas argolinhas.
pegando nos pontos altos aqui, né? Da mesma forma que eu expliquei aqui, ó, na calcinha. A gente vai fazer a mesma coisa aqui no top. Então, a gente vai fazer a nossa carreira de telinha. Depois, a gente vai voltar fazendo as argolinhas, que é múltiplo de 4 mais 3, tá? Nunca se esqueça disso, é múltiplo de 4 mais 3. Para dar certinho e ficar certinho assim a sua peça. Tá bom? Aí, depois que você fez a carreira de múltiplos de 4 de argolinhas, você vai seguir fazendo o leque de 9 pontos altos ou 7 pontos altos e 2 argolinhas, como aqui na calcinha, né? 9 pontos altos, 2 argolinhas, 9 pontos altos. Depois volta fazendo uma carreira de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, até chegar aqui. Chegando aqui, prende na argolinha, vai ficar apenas uma argolinha aqui no meio. Passa por outro leque e começa novamente. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. E aí faz a última carreira, que é essa, de 3 pontos altos fechados juntos, nesse espaço de uma correntinha aqui. Faz 3 correntinhas, vem no próximo espaço, novamente 3 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas, passa para o próximo espacinho. Então, eu acho que aqui não tem necessidade de eu explicar para vocês no vídeo novamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só você voltar o vídeo na parte da calcinha, onde eu mostro ali como é feito essa parte aqui do babado, tá? Para não alongar o vídeo, porque eu vou estar ensinando a mesma coisa que já foi ensinada lá atrás, tá bom? Então, vou fazer aqui. Se eu ver que tem necessidade de eu voltar para ensinar alguma coisa, para tirar alguma dúvida, eu volto aqui e tiro alguma dúvida, tá? Então, vou fazer aqui essa carreira de corrente de telinha. E se eu ver que tem necessidade no processo aí, se eu ver que tem necessidade de voltar, aí eu volto para mostrar para vocês. Ok? Vou fazer aqui e volto então. Pessoal, voltei aqui. É o seguinte, eu fiz aqui a minha carreira de telinhas. E aí fiz a minha carreira de argolinhas. Tá? Eu fiquei aqui, no meu caso, eu fiquei com 23 argolinhas, tá bom? Cheguei desse lado, prendi ali minha última argolinha e fiz uma correntinha. E vou cortar esse fio. Eu vou cortar esse fio aqui pelo seguinte. Eu quero que a carreira de pontos de leque aqui e essa última carreira fique do lado certo da peça, tá? Esse aqui, ó, é o nosso lado certo da peça. Olhando pelo meio do bojo, tá? Você sempre olhe pelo centro do bojo. Esse aqui é o nosso lado certo da peça. Então, eu cortei o meu fio ali, para eu iniciar a carreira de leques pelo lado direito da peça, tá? Para aquelas duas carreiras ficarem do lado certo da peça, ok? Apenas por isso. Então, vou prender aqui o meu fio,
dessa argolinha que eu fiz, eu vou prender aqui, nesse cantinho. E aí a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez na calcinha. Vou subir aqui 3 correntinhas, venho aqui no meio da argolinha e prendo com um ponto baixo. Dou uma laçada, venho na próxima argola e já faço o meu leque. Então, o leque e a última carreira vai ficar do lado certo do crochê. Se eu seguisse fazendo daquela forma ali, virasse e voltasse trabalhando os leques, essa parte aqui ia ficar do lado avesso. Ia ficar assim, ó. Aí ia ficar diferente da calcinha e ia ficar feio também. Por isso que eu arrematei lá e voltei, comecei por aqui, tá? Aí aqui agora, então, a gente vai seguir fazendo. Eu fiz 9 pontos, né? 2, 4, 6, 8. Na calcinha eu fiz 9 pontos. Então, no top também eu vou fazer 9 pontos altos. Prendo aqui com um ponto baixo, faço 3 correntinhas. E faço 2 argolinhas agora. Venho na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Fiz um leque e 2 argolinhas. Agora eu faço outro leque. Da mesma forma que a gente fez na calcinha, tá bom? Então, daqui pra frente, não vai ter diferença nenhuma. Você vai fazer a carreira de leques com essas 2 argolinhas. Deixa eu puxar meu fio aqui para não desmanchar. Você vai seguir fazendo aqui, então, a carreira de leques, até chegar aqui no final. Chegou no final, vira o trabalho e vai voltar fazendo a carreira de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha em cima do leque. Prende aqui, 3 correntinhas, prende aqui. Faz novamente um ponto alto separado por uma correntinha em cada ponto do leque. Viro o trabalho, cheguei aqui no final, vou virar o trabalho novamente, e aí eu vou fazer aquela última carreira, que é essa aqui. A gente faz essa última carreira aqui de acabamento, tá bom? E aí elas vão ficar do lado certo da peça, tá ok? Então, vou fazer aqui essas 3 carreiras minhas e volto pra eu mostrar pra vocês e falar da alça, ok? Bom, gente, eu fiz aqui então, ó, as 3 carreiras que estavam faltando, que é o leque, essa aqui de um ponto alto e uma correntinha e a última carreira, tá? Aí eu fiz aqui a minha alça lateral e a alça do top. Do bojo, né? Do pescoço, quer dizer. Aqui a alça eu fiz com fio duplo, tá? Fiz 50 centímetros tanto na alça do pescoço quanto na alça lateral, eu fiz 50 centímetros. Então, eu venho aqui no meio, vou prender essa laçada. E vou subir 50 centímetros de correntinhas com fio duplo, tá? Tô usando dois cabos para que essa correntinha fique mais grossa e não machuque o pescoço e não machuque as costas também. Vou fazer aqui os 50 centímetros, aí depois esses fios aqui, ó, a gente esconde eles aqui, tá? E depois vem aqui no ponto baixo, prende o cabo e faz 50 centímetros de correntinha.
da mesma forma que eu fiz desse lado aqui, ó. Tá bom? Eu vou fazer aqui, então, as minhas outras duas alças. Vou pregar aqui também, no top, um lacinho aqui no meio, da mesma forma que eu vou pregar na calcinha. E já vou voltar com a peça pronta. No top, eu não vou colocar forro, tá bom? Não vejo necessidade de colocar forro no top. Tá ok? Então, vou fazer essa parte aqui, das duas alças que ficou faltando. 50 centímetros com fio duplo. Tanto pro pescoço, quanto aqui para as costas. Tá bom? E volto com a peça finalizada para mostrar para vocês. Bom, pessoal, nós terminamos aqui, então, o nosso biquíni babadinho, tá? A parte de cima aqui, fiz as alcinhas, preguei os lacinhos. Isso aqui é opcional, tá? Ou se você tiver outro aplique, você pode colocar. Tá bom? Agora eu vou passar para vocês, que eu havia falado, com relação a outros tamanhos. Vou começar aqui pela calcinha. Pelo tamanho menor. Esse que a gente fez foi de 10 a 12 anos. Né? Então, eu não preciso passar ele, porque eu já passei no vídeo. Então, a calcinha, para o tamanho de 1 a 4 anos, você vai começar aqui, a parte de baixo, com 11 correntinhas. As carreiras de pontos iguais, sem aumento, eu fiz aqui duas. Se você quiser, você pode fazer 2 ou 4, tá? Aqui fica a seu critério. E as carreiras de aumento, na parte da frente, você vai fazer 13 carreiras de aumento. E na parte de trás, você vai fazer 15 carreiras de aumento, para o tamanho de 1 a 4 anos, tá? Essa parte aqui, ó, das correntinhas, sempre será 15 correntinhas, tá? Para qualquer tamanho, você pode colocar 15 correntinhas de um lado e 15 correntinhas do outro, tá bom? Então, esse foi o tamanho de 1 a 4 anos. De 4 a 6 anos, você começa com 11 correntinhas. Aqui também, na questão das carreiras sem aumento, você pode fazer ou 2 ou 4 carreiras. As carreiras de aumento, a parte da frente, você vai fazer 14 carreiras de aumento. E na parte de trás, você vai fazer 16 carreiras de aumento. E aqui nas laterais, 15 correntinhas também, tá? Para todos os tamanhos. O tamanho de 6 a 8 anos, você vai começar aqui com 13 correntinhas, fazer aqui ou 2 ou 4 carreiras sem aumento. A parte da frente, você vai fazer 15 carreiras de aumento de um lado e do outro. E a parte de trás, você vai fazer 17 carreiras de aumento. Esse é o tamanho de 6 a 8 anos. O tamanho de 8 a 10 anos, você vai começar com 15 correntinhas. Também você pode fazer ou 2 carreiras sem aumento ou 4, tá? Na parte da frente, você vai fazer 16 carreiras com aumento. E na parte de trás, você vai fazer 18 carreiras com aumento. Com relação, no caso de 10 a 12 anos, é o que a gente fez, né? Então, não tem necessidade de eu passar para vocês. Com relação à largura da parte de trás, é como eu expliquei para vocês, tá? Se você quiser fazer toda com 2 pontos de um lado e 2 do outro, fica a seu critério.
Se você quiser fazer tudo com 3 pontos no início e 3 pontos no final, para ficar mais larguinho ainda, também fica a seu critério, tá? E pode fazer intercalado da forma que eu fiz. Uma carreira com 2 pontos de um lado e 2 do outro, uma carreira com 3 pontos de um lado e 3 do outro. Que aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá bom? Então, essa foi a calcinha. Agora, com relação ao top, que é a parte do bojo, tá? A parte do bojo, pro tamanho de 1 a 2 anos, você vai começar com 16 correntinhas, trabalhar apenas 3 carreiras. A parte do pescoço e a parte da lateral, você pode fazer 30 centímetros de correntinha. E aqui, você pode fazer as mesmas 15 correntinhas, tá? Esse é o tamanho de 1 a 2 anos. De 2 a 4 anos, você vai começar aqui com 18 correntinhas, trabalhar também 3 carreiras, né? 1, 2, 3 carreiras apenas. Também pode ser 30 centímetros de alça e aqui 15 correntinhas. Nessa lateral sempre será 15 correntinhas. O tamanho de 4 a 6 anos, você vai iniciar aqui com 20 correntinhas, trabalhar por 4 carreiras. A alça pode ser 40 centímetros cada, e aqui também 15 correntinhas na lateral, tá? De 6 a 8 anos, você vai iniciar com 20 correntinhas, vai trabalhar por 5 carreiras, aqui 40 centímetros nas alças e aqui 15 correntinhas. O tamanho de 8 a 10 anos, você vai iniciar com 20 correntinhas, trabalhar por 6 carreiras. As alças você vai fazer 50 centímetros e aqui 15 correntinhas. Todos os tamanhos aqui será 15 correntinhas, tá? Então, é isso. E o tamanho de 10 a 12 anos foi o que eu expliquei ali pra vocês, tá? Espero que tenha dado pra vocês entenderem direitinho, gente, que tenha esclarecido alguma dúvida que vocês tenham com relação à peça. Qualquer dúvida que tiver, deixa pra mim nos comentários, que eu vou tentar esclarecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da videoaula, que tenha dado pra entender direitinho, que eu tenho passado dicas boas para vocês, tá ok? Então é isso. Deixa aí seu like para mim, se inscreva no canal, ative o sininho e eu aguardo vocês numa próxima videoaula. Tchau, gente!